Bom, sobre essa questão de saber, né, A o mesma dia dúvida. e tudo mais, eu gosto muito de usar, eu vou colocar aqui na tela para vocês, esse subsídio aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí na tela. Que é um livrinho do ano litúrgico das Paulinas, né? Vocês encontram nas Paulinas, tá? E esse subsídio, o que que ele tem? Ele, obviamente, ele vale para o ano todo, é baratinho, acho que é R$2, R$2,50, alguma coisa assim. E ele vai de janeiro até dezembro, tá? Na verdade, até janeiro de 2025, né? O que que ele tem aqui, tá? Por exemplo, vamos pegar maio. Então, aqui em maio, ele traz para nós um calendário, né, do mês, tá? E ele traz para a gente todas as leituras dos dias. E uma coisa que é interessante é que ele traz para a gente a indicação de qual é o tempo que a gente está, né? Então, assim, Depois por me tira a exemplo, foto dele, bota no grupo depois do boto livro. sim, boto. Aqui, por exemplo, ó, aqui a gente estava na sexta semana da Páscoa, cor branca, né? E aqui ele indica, ó, segunda semana do Saltério, tá? Aqui a gente está, no caso, a gente já está em junho, né? Então, aqui, ó, junho, tempo comum, ó, nono domingo, né? Domingo, nono do tempo comum, cor verde. Aí aqui tem, ó, a memória de um santo, né? Aqui, ó, a memória de outro santo. E aqui também, ó, outro santo, tá? Dia 7, que no caso é amanhã, é Sagrado Coração de Jesus. Aí aqui ele diz, ó, branco, ofício solene, ou seja, é uma solenidade, né? E dia 8, Imaculado Coração de Maria. É um bom guia. Então aqui a gente vê, ó, por exemplo, nessa semana que a gente está no nono domingo do tempo comum, tá? E aqui a gente está na primeira semana do Saltério. Aí, domingo que vem, né, a gente está no dia 6, dia 7 amanhã, dia 8 sábado, dia 9 o próximo domingo. A gente vai para o 10º domingo do tempo comum. Vai ser na cor verde e a gente vai entrar na segunda semana do Saltério, tá? Claro que conforme a gente vai rezando, né, com regularidade a liturgia das horas, e é igual a gente fala, né, eu e o Roberto falamos, né, vai rodando as fitinhas e você vai chegando nas leituras certas, tá? Mas isso aqui é um bom subsídio para a gente se basear. Qual é a parte ruim? A parte ruim é que não tem todos os santos do calendário romano, tem os santos principais, as celebrações principais. Por exemplo, dia 8, que é o próximo sábado, dia 8 está aqui como Imaculado Coração de Maria, tá? Porque é uma memória obrigatória. Então, ele vai trazer para a gente o que é obrigatório, o que é facultativo. Se tiver uma celebração facultativa junto com uma celebração obrigatória, ele vai dar prioridade para aquilo que é obrigatório. Então, o obrigatório é o Imaculado Coração de Maria. Só que como a gente está na escola diaconal Santo Efrem, e dia 8 de junho também é dia de Santo Efrem, nesses casos é permitido que a memória facultativa seja celebrada no lugar da memória obrigatória. Então, ou seja, a gente pode celebrar, por exemplo, numa paróquia que é dedicada a Santo Efrem, você pode celebrar Santo Efrem ao invés de celebrar a memória do Imaculado Coração de Maria. O nosso caso, Santo Efrem é patrono da nossa escola, a gente vai estar lá na escola, então a gente pode rezar o ofício do Imaculado Coração, a gente pode rezar a memória de Santo Efrem, apesar dela ser memória facultativa, tá? Isso aqui é um bom subsídio para a gente se localizar, se basear, tá? Mas se a gente não tiver isso aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá. Se a gente não tiver isso aqui, só uma pergunta antes. Todos vocês que estão aqui, né, Flávio, Ivanildo, Maurício, vocês estão com essa liturgia das horas em 3 volumes? Tô. Não, eu tenho de 4 volumes. De 4 volumes, é isso? Perdão. Tem os 4 volumes. É o terceiro volume. Terceiro volume. Isso. Mas beleza. A gente também pode se basear por aqui, tá? De que forma? Você pode vir aqui, ó,
lá no comecinho, a gente tem a gente tem o calendário romano, ó, bem no começo, tá? Aqui começa, no meu, começa na página 19. Então, a gente tem um calendário, tá? Esse aqui é o calendário que a gente segue, tá bom? Então, aqui a gente tem o calendário janeiro, fevereiro, março, se vocês puderem ir acompanhando aí também, no de vocês, maio, aí aqui a gente tem junho. Ah, sim, achei. Ó, junho. Página 24. Tá vendo? Junho. Então, aqui, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem dia 6. Aqui está como Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, uma memória, só que essa memória ela foi transferida para uma outra data. A gente já celebrou Santa Maria, Mãe da Igreja, não lembro agora quando foi, tá? A gente já celebrou essa memória. Hoje seria São Norberto, que é uma memória obrigatória, ou melhor, São Norberto, isso, dia 6. Uma memória obrigatória. E aqui no dia 8 a gente tem Santo Efrém, tá? Por que aqui está Santo Efrém e lá naquele livretinho que eu mostrei para vocês está Imaculado Coração de Maria? Porque é uma festa móvel, tá? Dia de Santo Efrém, ela cai sempre no dia 8. Dia 8 é o dia de Santo Efrém. Ela não é uma data móvel, tá? Agora, o Imaculado Coração de Maria é móvel. As celebrações que são móveis dentro do calendário romano, como, por exemplo, Corpus Christi, tudo bem, cai sempre numa quinta-feira, mas não é sempre no mesmo dia exatamente, é em alguma quinta-feira, né? Então, o Sagrado Coração de Jesus, se você olhar, as festividades móveis, elas não estão, as memórias móveis, enfim, elas não estão no calendário aqui nos dias do 1 ao 30, elas estão sempre no final. Se você olhar lá no final do calendário de junho, você vai ver, ó, Sagrado Coração de Jesus. Quando é? Sexta-feira, depois do segundo domingo, depois de Pentecostes. Sagrado Coração de Jesus é uma solenidade. Você vê que não está marcado em dia nenhum, por quê? Porque esse dia pode variar. Vai depender de quando vai cair domingo de Pentecostes, que, por sua vez, depende de quando cai a Páscoa, que é uma festividade móvel. Então, não tem como a gente saber exatamente, não tem como colocar aqui no calendário exatamente qual é o dia. E o dia do Imaculado Coração da Virgem Maria é sempre o sábado seguinte. O sábado seguinte, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então, novamente, se a solenidade do Sagrado Coração de Jesus é móvel, o Imaculado Coração de Maria, que é uma memória obrigatória, também vai ser móvel. Então, a gente não tem como saber. Quis a providência divina que essa memória do Imaculado Coração de Maria caísse no mesmo dia do nosso patrono Santo Efrém. E aqui vem uma diferença que a gente já tinha comentado na sala, né? Imaculado Coração da Virgem Maria está marcado aqui com uma memória, está escrito em vermelho. Quando a memória vem escrito em vermelho, vem o nome do santo e do lado vem escrito memória em vermelho, significa que aquela memória ela é uma memória obrigatória, tá? Mas, se você olhar aqui no dia 8 de junho, Santo Efrém, diácono e doutor da igreja, ele não tem nada escrito do lado. Essa memória aqui, que está embaixo, é de São José de Anchieta, tá? Santo Efrém, ele não tem nada aqui do lado dele escrito, está vazio. Quando menciona o nome do santo, mas não tem nada do lado escrito, significa que é uma memória facultativa. Ou seja, eu posso celebrar se eu quiser, tá? Se eu quiser celebrar, eu celebro, tá? Todos esses... Aí você me perguntou assim, tá, mas beleza. Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente precisa compreender. O calendário romano geral, que tem em todos os volumes, tem no livrinho também da Oração das Horas, que é o volume único, também tem esse mesmo calendário, tá? Mas aonde eu vou para rezar essa memória, né? Aonde eu vou? Bom, se é uma solenidade de Jesus, uma solenidade de Nosso Senhor, vai ficar sempre no que a gente chama de próprio do tempo, tá? Vai sempre ficar no final do próprio do tempo. Então, próprio do tempo, esse livro aqui é o livro do tempo comum,
a gente tem aqui, ó, tá na minha fita vermelha, tá? Eu estou aqui acompanhando a 8ª semana do tempo comum. Se eu chegar lá no final... Tem o Nelson chegando aí. Se eu for lá no final do tempo comum, eu vou ver que tem aquela solenidade, tá? Ó, 17ª semana do tempo comum, e aí acaba aqui, né, o tempo comum desse volume e entra nas solenidades do Senhor durante o tempo comum. E aí é que a gente vai ver Santíssima Trindade, a gente vai ver também, ó, Santíssimo Sacramento, que é o Corpus Christi, né? A gente vai ver também o Sagrado Coração, ó, Sagrado Coração de Jesus, tá? Mas a gente não vai ver aqui o Imaculado Coração de Maria, tá? Ó, aqui já foi por ordinário. Por quê? Porque não é uma festa, não é uma solenidade de Nosso Senhor, tá? Se não é uma solenidade de Nosso Senhor, deixa eu chegar lá, voltar lá no calendário para a gente ver. Ó, se não é uma solenidade de Nosso Senhor, significa que essa comemoração, essa celebração, vai estar no próprio dos santos, tá? Então, eu tenho que ir na parte onde a gente chama de próprio dos santos para a gente achar essa celebração, tá? Todos os santos que estão aqui, tá? Que estão aqui no calendário romano, eles têm alguma coisa, alguma referência no próprio dos santos, tá? Que é justamente onde ficam as orações, né, como o nome já diz, as orações que são próprias dos santos que são celebrados no calendário romano geral, tá? E aí, a forma de rezar, a estrutura é sempre a mesma, mas a forma de você rezar vai variar conforme a celebração, o tipo de celebração, tá? Até aqui está tudo tranquilo? Quer perguntar mais alguma coisa? Tudo bem. Tranquilo. Beleza. Então, aqui, ó, vamos lá. Uma outra coisa também, tá? E se cair algum santo que não está aqui, tá? Que não está aqui nesse calendário romano geral, tá? E eu quero celebrar essa memória. Às vezes é meu padroeiro, o padroeiro da minha paróquia, e não está aqui nesse calendário romano geral e eu quero celebrar, tá? O que eu faço? Para isso serve o comum dos santos, tá? Servem os comuns, né? Aí vai depender do que foi aquele santo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Mas é para isso que servem os comuns. Então, vamos lá. Vamos pegar por base aqui Santo Efrem, tá? Dia 8. Como ele está aqui, a gente já sabe que ele está, a celebração desse dia de Santo Efrem, ele vai estar lá no próprio dos santos. Então, a gente vai lá no próprio dos santos, que está sempre lá no final, tá? É nessa parte aqui, ó, onde a gente tem as datas, né? Eu vou voltar aqui, ó. Fica depois das completas, tá? Salmodia complementar, próprio dos santos, tá? Aqui no meu aqui é a página 1184. E para mim a página 1184 começa o próprio dos santos, tá? O próprio dos santos, ele vai seguir o calendário, tá? Então, assim, dia 13 de janeiro, tem lá a referência no calendário romano geral, né? 13 de janeiro, Santo Hilário. Aqui vem a indicação das leituras. Aí, ó, 17 de janeiro, Santo Antão Abade. Vem a referência das leituras. E por aí vai. A gente vai seguindo o calendário até chegar no dia que a gente está celebrando, que no nosso caso aqui vai ser dia 8 de junho, dia de Santo Efrem, tá? Ó, 8 de junho, dia de Santo Efrem, que aqui no meu está na página 1344. É igual a minha. Tá?
Eu estou falando a referência da página porque eu já vi que tem algumas liturgias das horas que são mais antigas, né? São edições mais antigas, e aí a página pode estar um pouco diferente, tá? Por isso que eu estou falando também a referência da página. Mas está aqui, ó, 8 de junho, página 1344, Santo Efrem, tá? Se você perceber, deixa eu voltar aqui numa outra leitura. Ó, voltei aqui 2 páginas, voltei na página 1340, você vai ver aqui, ó, dia 5 de junho, está escrito São Bonifácio, Bispo e Mártir. Memória, tá? Memória. Então, quando tem essa indicação da memória, já sabe, é uma memória obrigatória. Quando não tiver nada, igual aqui Santo Efrem, ó, 8 de junho, Santo Efrem, diácono e doutor da igreja, não tem nenhuma indicação de memória, de festa, de nada. Significa que é uma memória facultativa, tá? Então, eu posso rezar essa memória ou não. A gente aqui, por ser Escola Diaconal Santo Efrem, a gente vai rezar o ofício de Santo Efrem, tá? Seguindo o próprio dos santos, pessoal, a gente vai seguir exatamente o que está aqui, tá? E como é que funciona a lógica básica aqui do próprio dos santos? O que tiver no próprio dos santos, a gente vai rezar conforme o próprio. O que não tiver no próprio, a gente vai rezar conforme o comum. Deixa eu abrir aqui. O Adriano está chegando aí também. Comum dos doutores da igreja. Isso, exato. Mas vocês vão, eu vou chegar lá, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? O que tiver escrito para a gente rezar no próprio dos santos, a gente vai rezar conforme o próprio dos santos. Se tiver alguma parte que não está no próprio dos santos, a gente vai rezar no comum. A gente vai procurar o comum, tá? O que não tiver no comum, a gente vai pegar do ofício do dia, tá? Esse Santo Efrem é um bom exemplo disso, porque a gente vai ver as 3 coisas juntas, tá? Então, vamos lá. Se tiver dúvida, galera, para aí para perguntar, beleza? Não tem problema não, só gritar aí. Então, vamos lá. Santo Efrem, página 1344, é uma memória facultativa, tá? Santo Efrem é diácono e doutor da igreja. Isso aqui é importante para a gente saber procurar a referência da oração no comum. Porque o comum, ele é uma parte da liturgia das horas que ela é genérica, tá? Ela é genérica. Em que sentido? O santo que eu estou celebrando é um bispo, então eu vou encontrar orações para bispos no comum dos pastores. O santo que eu estou celebrando foi um mártir, então eu posso encontrar orações para aquele santo no comum dos mártires, tá? O santo que eu vou celebrar, a santa que eu vou celebrar foi uma virgem. Ou tem o comum das virgens, entendeu? Ou o comum das santas mulheres, ou o comum dos mártires, o comum de um mártir ou o comum de vários mártires. Tem o comum também dos doutores da igreja. Então, essa referência é importante. Porque aqui, ó, voltando aqui, ó, a São Bonifácio, que era o outro exemplo que eu estava pegando, quem foi São Bonifácio? São Bonifácio foi bispo e mártir. Então, quando eu precisar fazer alguma referência de São Bonifácio, pegar alguma oração no comum, quando eu estiver celebrando São Bonifácio, eu posso ir no comum dos pastores, aonde eu vou ter as orações para um bispo, ou eu posso ir no comum dos mártires. Entendeu? Por isso que é importante eu ter essa referência. E aqui, ó, ele me fala aqui embaixo, em vermelho, do comum de um mártir ou dos pastores para bispos. Então, é importante a gente prestar atenção nessa referência. No caso de Santo Efrem foi diácono e doutor da igreja. A gente não tem comum dos diáconos, tá? Mas a gente tem comum para doutores da igreja. Então, a gente tem aqui, ó, e até fala aqui embaixo, do comum dos doutores da igreja.
Por que ele coloca isso? Ele coloca isso justamente por aquela hierarquia que eu estava falando com vocês antes, tá? A gente começa do próprio dos santos, depois vai para o comum, depois vai para o ofício do dia. Ou seja, o que eu preciso rezar? Eu vou rezar as laudes. Então, eu vou olhar aqui nas laudes. O que tem de oração aqui no próprio dos santos sobre Santo Efrem nas laudes, eu vou, no próprio dos santos, eu vou rezar do próprio dos santos. Ah, Eduardo, mas aqui no próprio dos santos não tem o saltério. Então, eu vou pegar do comum, ou eu vou pegar do ofício do dia, tá? Ah, não tem a leitura breve, ou eu vou pegar do comum, ou eu vou pegar do ofício do dia. Então, a gente segue essa hierarquia, tá? Com exceção dos salmos, porque os salmos a gente pega, quando é memória, quando são memórias, as memórias a gente pega sempre do ofício do dia, tá? Quando é solenidade, é sempre os salmos do primeiro domingo da primeira semana do Saltério. Solenidade é sempre o domingo da primeira semana, solenidade de festa, tá? Memória é sempre o ofício do dia. A gente vai entender isso aqui agora, tá? Então, vamos lá. 8 de junho, Santo Efrem, ofício das leituras. Não é o que a gente vai rezar, a gente vai rezar as laudes. Então, vamos virar aqui a página. Aí, aqui a gente tem o ofício das leituras, virou a página, tem responsório. Esse responsório é do ofício das leituras, tá? E a gente tem a oração final. O que a gente tem que ter em mente aqui também, para rezar bem a liturgia das horas? A estrutura da hora que a gente está rezando, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho o invitatório, eu tenho o hino nas laudes, tá? Eu tenho invitatório, eu tenho o hino, eu tenho salmodia, que são os salmos, eu tenho a leitura breve, eu tenho o responsório breve, eu tenho o cântico evangélico, e eu tenho as preces e depois a oração conclusiva. Essa é a estrutura de todas as laudes. Toda laudes tem isso. Onde eu encontro isso? Ou eu vou lá no ordinário, que no ordinário é onde eu tenho essa estrutura, tá? Descrita aqui para mim. Ó, aqui ele me ensina como rezar cada uma das horas, ó, as completas, né? Amém. Ou então aqui as vésperas, ó, a hora média. As laudes, ó. O que eu tenho nas laudes? Eu estou no ordinário, tá, gente? O que eu tenho nas laudes? Ofício das leituras. Laudes. Eu tenho... Aqui a gente começa com o invitatório, né? Então, essa parte aqui, ela omite. A gente vai omitir essa primeira parte. Depois do invitatório, eu tenho o hino. Depois eu tenho a salmodia, depois eu tenho a leitura breve, depois eu tenho o responsório, depois eu tenho o cântico evangélico, depois eu tenho... Cadê? Aqui é o cântico ainda. Depois eu tenho as preces e depois eu tenho a oração conclusiva, tá? Ou então, também tem essa mesma referência da estrutura naquela folha que a gente distribuiu na sala outro dia, tá? Que vem a estrutura de cada uma das horas. Para que é importante eu saber disso? Para eu não me enrolar aqui agora, tá? Por quê? No próprio dos santos de Santo Efrem, não tem praticamente nada. Só tem o ofício das leituras, que a gente não vai rezar, o responsório, que é o responsório do ofício das leituras, que a gente também não vai rezar, e a oração, que a oração é comum para todas as horas. Então, de todo o ofício de Santo Efrem, a única coisa que a gente vai pegar do próprio dos santos é a oração final. Não pode fazer do comum da igreja? Da igreja. Cortou aí, o seu Nelson. Não pode fazer o comum dos doutores da igreja? Então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, tá? Mas entenderam isso? Entenderam que daqui do próprio dos santos, a única coisa que eu vou usar é a oração final? Porque a única referência que eu tenho de oração aqui, referente às laudes, é a oração final, que é a oração que vale para todas as horas. Tá? Compreenderam isso? Então, beleza.
E o restante da estrutura que a gente já falou, da onde eu vou pegar? Ele mesmo me indica, ó, pega do comum dos doutores da igreja, tá? Então, eu vou lá na página 1644. Essa página aqui, eu vou deixar ela marcada com o meu marcador de página, tá? Porque eu vou ter que voltar nela para pegar a oração conclusiva. E eu vou lá na página 1644, que é o comum dos doutores da igreja. Então, ó, 1644. Vão acompanhando aí. Ó, comum dos apóstolos, comum de vários mártires, comum de um mártir, ó, comum dos doutores da igreja, tá? Aqui, pessoal, tem uma outra coisa também, tá? Quando você chega no comum dos doutores da igreja, olha o que ele te fala. Do comum dos pastores, página 1611, exceto o que se segue. Ou seja, de novo, lembra aquela mesma coisa que a gente fez no próprio dos Santos? Eu vou abrir o próprio dos Santos, eu vou ver o que tem no próprio dos Santos, para as laudes. A única coisa que a gente encontrou no próprio dos Santos para as laudes foi a oração conclusiva. Então, da onde eu vou pegar o restante? Eu vou ter que olhar no comum. Santo Efrem foi doutor da igreja. Então, ele foi diácono e foi doutor da igreja. Não existe comum dos diáconos, então eu vou no comum dos doutores da igreja que existe. Da onde que eu vou pegar o restante das orações? Do comum dos doutores da igreja, porque Santo Efrem foi doutor da igreja. Só que aqui, quando eu chego no doutor da igreja, ele mesmo está falando, ó, o que você não encontrar na estrutura das laudes no comum dos doutores, você vai ter que ir no comum dos pastores. Então, ele mesmo já está dando a dica aqui para a gente. Então, vamos fazer aquele mesmo exercício que a gente fez no próprio dos Santos. O que a gente encontra no comum dos doutores da igreja? Bom, invitatório. Ó, aqui, ó. Invitatório. Já é uma coisa que a gente vai usar. Então, o invitatório que a gente vai rezar lá no sábado vai ser daqui, do comum dos doutores da igreja. Então, a gente vai iniciar a oração lá. Abrir os meus lábios, ó Senhor, fazendo o sinal da cruz na boca, e vai rezar. A antífona do invitatório vai ser: a sabedoria eterna, ó vinde, adoremos. Já achamos a primeira coisa da estrutura que a gente precisa. Então, o invitatório está no comum dos doutores da igreja. A sabedoria eterna, ó vinde, adoremos. O salmo do invitatório são sempre aqueles 4. Salmo 94, Salmo 23, Salmo 66 ou Salmo 99. Sempre esses. Não muda, independente do dia que for, da solenidade, da festa, da memória obrigatória, memória facultativa, não muda. São sempre esses 4. E eu escolho um deles, tá? Não tem como a gente saber qual vai ser, porque não tem certo, não tem errado. Pode ser qualquer um dos 4. Mas o pessoal do 4º ano já mandou para a gente dizendo que o salmo que a gente vai usar vai ser o Salmo 23, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui, Salmo 23, isso, tá? Vai ser o Salmo 23. Então, a antífona está aqui, a sabedoria eterna, ó vinde, adoremos, e o Salmo 23, que está lá na frente, na folhadura. Salmo 23. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. A sabedoria eterna, ó vinde, adoremos. Volta para cá e aí continua até terminar com glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A sabedoria eterna, ó vinde, adoremos. Então, primeira parte da nossa oração a gente já encontrou que está aqui, beleza? Se vocês já quiserem deixar marcado aí, já pode deixar marcado para a gente usar no sábado. Então, Eduardo, diga. só uma dúvida. Boa noite, a paz a Boa todos. noite.
porque eu estou tentando acompanhar aqui, o meu é aquele que é tudo Não só. num só isso, então as páginas são diferentes, né? E Beleza. aí no seu, porque ele aparece vésperas, não tá loud. Nessa página que você está mostrando, tá aparecendo vésperas, né? E não Aqui, loud. né? É em cima. Isso. Porque É, aqui a gente ainda não chegou nas laudes, tá? O que que eu estou fazendo? Eu estou pegando a estrutura da hora, tá? Do que a gente vai rezar, e eu estou analisando dentro do livro aonde está cada parte da estrutura que a gente vai rezar. A primeira parte que a gente reza é o invitatório. Antes de começar as laudes. É sempre o invitatório. Então, o invitatório está aqui. Por que aqui está vésperas? Ó, tá vendo que tem em romano, né? Vésperas. sim. Significa que isso aqui eu vou rezar no dia anterior, nas vésperas do dia anterior, tá? Sim. Porque assim, se for alguma memória obrigatória e tal, eu posso começar rezando no dia anterior às vésperas do dia seguinte, entendeu? Então, por isso que aqui aparece primeiras vésperas, tá? Aí Aham. depois o invitatório, o ofício das leituras, e se eu virar aqui, ó, ele vai chegar nas laudes aqui embaixo. Doutor Eterno. E sim, porque como o nosso é mais reduzido, né? Então esse que você comentou aí, ele não aparece aqui para mim. Isso. É, O invitatório não tem no de invitatório. vocês, por quê? Nesse volume pequeno. Vou pegar aqui, eu tenho aqui comigo uma edição dele. Isso aí é a página 1533. Isso, Eu Vamos estou lá, olhando. 33. 1533. Ó, comum dos doutores da igreja, Sim. primeiras vésperas, igualzinho, né? O Isso. que está faltando aqui? Está faltando o ofício das leituras, tá? O ofício das leituras, assim, é importante a gente entender que o invitatório, ele vai abrir a oração do dia, tá? Invitatório vem de invitar, de convidar, né? Ou seja, ele é que vai convidar, vai fazer o convite à oração. Então, o invitatório a gente vai rezar sempre antes da primeira oração do dia, tá? Como o ofício das leituras, e tradicionalmente, o ofício das leituras, ela se reza de madrugada, ou seja, daquele dia, né? A madrugada já é o dia seguinte, né? A gente está aqui 9h45, 9h46 da noite do dia 6, quando virar meia-noite de madrugada, já virou dia 7. Então, já é o outro dia. Como o ofício das leituras se reza geralmente de madrugada ou antes do sol nascer, antes das laudes, né? Tradicionalmente, porque hoje em dia o ofício das leituras você pode rezar a qualquer hora, tá? Mas, como tradicionalmente se reza de madrugada, então o invitatório, ele está junto com o ofício das leituras. Como nesse livro da Oração das Horas, que é o livro volume único, eu não tenho o ofício das leituras, logo eu também não tenho o invitatório. Porque o invitatório está sempre ligado ao ofício das leituras, tá? O ofício das leituras, se eu não vou rezar o ofício das leituras como a primeira oração do dia, se eu for rezar as laudes, aí eu faço o invitatório antes das laudes, entendeu? Mas o invitatório, ele está sempre amarrado ao ofício das leituras. Então, nesse Oração das Horas, que é o volume único, como eu não tenho o ofício das leituras, então eu também não vou encontrar o invitatório, tá? Ok. Então tá certo. Aqui, se você pegar, ó, das primeiras vésperas, ele pula direto para as laudes. Se eu pegar aqui no meu de 3 volumes, você vai ver que depois das vésperas eu tenho o ofício das leituras e junto dele eu tenho o invitatório. E só depois do ofício das leituras é que eu tenho as laudes, tá? Então essa parte aqui está suprimida do volume único. Sim. Tá? Então, realmente não tem. O invitatório, esse livro único não tem mesmo, tá?
não vai encontrar essas antífonas no invitatório, não, tá? Ok. Bom, então, beleza. A gente já achou aqui o invitatório, ótimo, né? A gente já sabe o invitatório, a gente já sabe o salmo, porque já definiram, já falaram para a gente que vai ser o salmo 23, então, ótimo. Dentro da estrutura das horas, qual é o próximo? O próximo item da estrutura? É o hino, né? Se a gente pegar lá no ordinário, a gente vai ver que o próximo item é o hino. Aonde está o hino? Vamos ver se está no comum dos doutores, porque no próprio dos santos a gente não tem o hino. Eduardo, se tivesse um hino das laudes lá no próprio dos santos, aí a gente ia rezar o hino que está no próprio dos santos. Como não tem no próprio dos santos, a gente está indo para o comum para poder achar. Comum, o invitatório a gente já viu, ofício das leituras que a gente não vai rezar, ofício das leituras, responsório do ofício das leituras, laudes. Opa, laudes tem um hino. Se nas laudes tem um hino, então é esse hino que a gente vai rezar. Doutor eterno, vos louvamos Cristo, que revelais a salvação aos povos. Tá? Então essa oração aqui é a oração que a gente vai rezar. Tá? É o hino que a gente vai rezar. Então aqui a gente vai rezar esse Eduardo, hino. irmão. Oi, meu irmão. Boa noite, me desculpe, irmão. Cheguei aqui agora. Tô vendo Nada. Que página é essa daí que você tá? 1649. 1600. Show, show, achei. Um dos doutores da igreja. Tá, achei aqui o 23 e agora essa página que você tá agora, né? Isso, 1649. Tá, show. Tá bom, obrigado. Tá, aqui a gente tem as laudes, ó, tá vendo? Beleza. Então a gente vai rezar, se tem o hino no comum dos doutores, a gente vai rezar o hino do comum mesmo. Vamos ver o que mais das laudes a gente tem no comum, tá? Então, o hino a gente já sabe que vai sair do comum dos doutores da igreja. Do hino, ele pula para a leitura. Então, a leitura, entre o hino e a leitura, se a gente pegar a estrutura que está lá no ordinário, ou naquela folhinha que a gente distribuiu para vocês, tá? A gente vai ver que nesse meio aqui tem a salmodia. Se a salmodia não está aqui, então a gente vai olhar lá no saltério na semana do tempo comum, tá? Memória, tá, pessoal? Memória, a gente vai sempre rezar a do tempo corrente, tá? A memória, a gente vai sempre rezar a do saltério. Então, eu vou deixar aqui marcado só para eu não perder. Eu vou lá no saltério, que o meu está aqui marcado. Primeira semana, quinta-feira, que foi hoje. Sexta-feira, que é amanhã. E eu vou chegar no sábado. Sábado, ofício das leituras, laudes, tá aqui. Salmodia, a antífona e o salmo. Então... Qual é a página? Página 741. A gente tinha separado já. Então, funciona assim. É memória? É uma memória? Memória a gente sempre pega do saltério, do tempo comum, tá? Do saltério, ou melhor, pega do saltério, tá? A gente sempre pega do saltério. Se é uma memória obrigatória ou é uma memória facultativa, aonde está o salmo? A salmodia, né? Salmodia está no saltério, tá? Aí é só seguir a semana corrente. Se for uma solenidade, o salmo está onde? Solenidade, o salmo é sempre do domingo da primeira semana, no saltério. Por isso que o salmo da primeira semana, ó, para solenidades e festas. Por isso que ele vem aqui na capa dura, no final. Porque sempre que eu for celebrar os salmos, a salmodia de uma solenidade ou de uma festa, é sempre esse salmo aqui, que são os salmos e cânticos do domingo da primeira semana. Então, ele já vem aqui.
Amanhã, por exemplo, amanhã é solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Qual o salmo que eu vou rezar? Esse salmo aqui. Salmo do domingo da primeira semana. Porque é uma solenidade. É uma memória. Eu vou pegar do comum? Não. É uma memória, eu vou pegar daqui do saltério. A menos que haja no próprio dos santos uma salmodia específica. Se não tiver no próprio dos santos uma salmodia específica, eu vou pegar do saltério. Tá? Santo Efrem não tem salmodia específica, então eu vou pegar do tempo do saltério, tá bom? Então, salmodia. Antífona 1, salmo 1º. Antífona 2, o cântico. Antífona 3, o salmo. Acabou o terceiro salmo, leitura breve. Depois do salmo vem leitura breve. A leitura breve, a gente tem que voltar lá para o comum para ver se tem. Ó, tem leitura breve aqui. Então, eu vou rezar a leitura breve do comum. Leitura breve. Sabedoria 7, 13 e 14. Aprendi a sabedoria sem maldade, reparto-a sem inveja. É do Comum dos Doutores, certo? Comum dos Doutores, isso. E essa leitura breve... Deixa aqui. Qual é a página dessa leitura breve? 1650. Ah, na página seguinte. Tá. Aprendi a sabedoria sem maldade. Isso aí. Ah, Eduardo, mas não tem leitura breve lá no saltério? Por que eu não continuei lá no saltério? Porque é uma memória, e memória a gente tem que seguir aqui a ordem conforme a gente está vendo. A gente começou olhando no próprio dos santos. É uma memória? Então a gente vai olhar no próprio dos santos. O que ele me dá no próprio dos santos? A gente viu que no próprio dos santos, Santo Efrem, não tem nada, só tem oração final. Então eu vou olhar no comum. O que tem no comum? No comum eu tenho o invitatório, que a gente já viu. No comum eu tenho um hino, mas no comum o saltério, ou o saltério de uma memória, a salmodia, na verdade, né? De uma memória, ou ela vai estar no próprio dos santos, ou ela vai estar na leitura do dia. Como não tem no próprio dos santos, eu vou na leitura do dia, tá? Beleza. Próximo, leitura breve. Leitura breve não tem no próprio dos santos, então eu tenho que olhar no comum primeiro. Leitura breve eu tenho no comum, então eu volto para o comum. Depois da leitura, eu tenho sempre o responsório, tá? E o responsório sempre é uma resposta à leitura breve que foi lida, tá? Então, esse responsório, ele vem logo depois da leitura breve. Nesse intervalo aqui, provavelmente, a gente vai ter uma reflexão, né? Uma reflexão da leitura. Logo depois dessa reflexão, vem o responsório breve. Responsório breve vai estar sempre junto. Então, assim, se a leitura está no comum, o responsório breve está no comum também, tá? Então, a gente vai fazer também do comum. Depois do responsório breve, vem o quê? Cântico evangélico. Cântico evangélico eu tenho no próprio dos santos? Não, não tem. Então, eu vou olhar no comum. Tenho no comum? Tenho. Então, eu vou rezar o comum, tá? Ah, Eduardo, e se eu não tivesse a antífona do cântico evangélico no próprio dos santos? Se eu não tivesse também no comum, da onde eu ia tirar o cântico evangélico? Ia tirar daqui da celebração do saltério do dia. Entendeu? A gente tem que ter sempre em mente essa hierarquia, tá? Para a gente não acabar rezando errado. Entendeu? Então, cântico evangélico está aqui. Cântico evangélico aqui é antífona, né? Porque o cântico evangélico das laudes é sempre o Benedictus, né? Que é o cântico de Zacarias. Então, a antífona está aqui e o hino, o cântico mesmo, ele vai estar aqui na página dura, ó. Laudes, Benedictus, tá? Então, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Aí a gente vai fazer o sinal da cruz, né? O sinal da cruz normal, tá?
Então, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou. Fez aqui, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, volta para o cântico evangélico que está aqui marcado no Comum dos Santos, tá? Depois do cântico evangélico, o que vem? Vem as preces. Aí atenção aqui, tá? Vem as preces. Se você perceber no Comum dos Santos Doutores, no Comum dos Doutores da Igreja, do cântico evangélico ele pula para a oração. Mas na estrutura das laudes, depois do cântico evangélico, a gente tem as preces. Então está faltando aqui. Da onde que eu vou tirar as preces? Da onde ele me disser aqui, ó. Lembra que a gente abriu aqui o Comum dos Santos, dos Doutores da Igreja? E ele disse que eu vou pegar tudo daqui, exceto o seguinte: o que não tiver aqui, eu vou pegar da onde? Comum dos Pastores. Página 1611. Então, como as preces não estão aqui, eu vou ter que ir lá no Comum dos Pastores. Página 1611. Deixa eu marcar aqui. Página 1611. Página 1611, Comum dos Pastores. Aqui tem as primeiras vésperas, então tem que chegar nas laudes. Oração, leitura breve, invitatório, ofício das leituras. Ofício das leituras. Ofício das leituras ainda. Laudes, tá? Cheguei nas laudes. Então, laudes. Leitura breve, responsório, cântico evangélico, a gente já fez. Preces, tá aqui, ó. Comum dos Pastores tem prece. Então, tá aqui. Tá? Então, tem as preces. Vou fazer as preces daqui e vou fazer o Pai Nosso. Tá? Terminei as preces. 16:34, né? 16:34. Peçamos a Cristo, bom pastor, é isso? Isso, agradecemos a Cristo, bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e lhe peçamos. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Então, a prece está no Comum dos Pastores, tá? Depois das preces vem o quê? Vem o Pai Nosso. Tá aqui, Pai Nosso, aí Pai Nosso normal, a gente já sabe. Depois do Pai Nosso vem a oração conclusiva. Oração da hora. No Comum dos Pastores tem uma oração. Tá vendo? Mas, de novo, lembra da hierarquia. Eu tenho que ver primeiro o que eu tenho no próprio dos santos, depois eu vejo o que tem no comum e depois eu vou para o dia. Se não tiver em um, eu vejo no outro. Se não tiver no outro, eu vejo no outro. Tá? Eu tenho oração no Comum dos Pastores. Eu tenho oração também aqui. Se eu voltar lá no Comum dos Doutores da Igreja, eu vou ver que eu também tenho oração. Mas o que ele me fala aqui, ó? Não havendo oração própria, disse a seguinte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no próprio dos santos para ver se eu tenho a oração. A gente já tinha visto que tinha oração. Então, a oração final é do próprio dos santos de Santo Efrem. Santo Efrem, oração. Infundi, ó Deus, em nossos corações o Espírito Santo que inspirava ao diácono Efrem. Pronto. Oração é daqui. Tá? A oração está no próprio dos santos. Eduardo, se não tivesse oração conclusiva no próprio dos santos, da onde que eu ia tirar? Você ia tirar do comum dos doutores da igreja, que é o próximo nível de hierarquia, vamos dizer assim. Seria essa oração aqui. Eduardo, não tem oração no comum dos doutores da igreja. Da onde eu vou tirar? Você vai tirar da onde ele está te indicando. Você vai olhar no comum dos pastores. Página 1611. Eduardo, na página 1611, Comum dos Pastores, também não tem oração. Da onde eu vou tirar? Se ele não te indicar nenhum lugar, você tira a oração do dia, que está aqui no saltério no dia. Que no caso é a oração final aqui do sábado. Tá?
Vou deixar marcado aqui. E essa mesma estrutura a gente tem também no livro pequeno, tá? No livro da Oração das Horas, a gente tem a mesma estrutura. Ó, tem comum dos pastores, tá vendo? Então a gente vai lá nas laudes, ó. As preces estão aqui, ó, comum dos pastores, página 1525, ó, agradeçamos a Cristo, o bom pastor. Viu? Aí até fala aqui também, ó, não havendo oração própria, disse as seguintes, tá? Eu vou lá no próprio dos santos para ver. 9 de outubro, setembro, junho. 8 de junho, eu tenho oração própria, tá vendo? Então tem oração própria, essa oração aqui. Infundir, ó Deus, em nossos corações o Espírito Santo que inspirava o diácono Efrem. A mesma coisa. A única coisa que não tem aqui, nesse livro pequeno, a Oração das Horas, volume único, né? É realmente o invitatório. O invitatório não tem aqui, tá? E aí, pessoal, dúvidas? Qual é a página daquela da oração do Santo Efrem, Dudu? Em qual... Do 3, esse aí mesmo, esse daí. Esse aqui vai estar no próprio dos santos, tá? 8 de junho. Então, aqui a página 1346. 1346. É, 1346. O outro é um 264. No pequeno, né? No volume único. Tô aqui, Santo Efrem. Então, aqui, só para a gente... Eu vou fazer dar uma recapitulada aqui, de forma mais rápida, só para a gente pegar de novo o conceito, tá? Vou rezar a liturgia das horas para sábado. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Tenho que ver o calendário romano geral. Então, eu vou lá no começo, calendário romano geral, vou no dia de hoje, junho, digamos, hoje é sábado, dia 8, tá? Sábado, dia 8, dia de Santo Efrem. Eu já olho aqui, Santo Efrem não tem escrito memória do lado. Se não tem escrito memória do lado e ele aparece no calendário, significa que ele é uma memória facultativa, tá? São José de Anchieta, dia 9, logo no dia seguinte, tá escrito memória. Significa que é uma memória obrigatória. Então, eu tenho que celebrar essa memória, tá? Santo Efrem, ele é uma memória facultativa, porque tá o nome dele aqui, mas não tem escrito memória do lado, tá? Então, eu posso celebrar Santo Efrem se eu quiser ou não. Talvez por uma devoção especial, por alguma outra coisa. Como no caso, Santo Efrem é patrono da escola, e a gente vai estar na escola no sábado, então a gente pode rezar. Eduardo, se o dia 8 de junho não cair no sábado, eu não vou estar na escola, eu preciso rezar Santo Efrem? Se você quiser por uma devoção particular, até porque você está na escola diaconal, né, o Santo Efrem é patrono da escola diaconal, a nossa turma é turma Santo Efrem, então a gente já tem uma devoção particular, então eu posso rezar. No ano que vem, não vai cair no sábado, eu posso rezar, cair na sexta, cair na segunda, enfim, qualquer dia, posso rezar tranquilamente, é facultativo, eu posso rezar se eu quiser, tá? No caso, a gente vai rezar, embora seja facultativo, a gente vai rezar dia 8, dia de Santo Efrem. Se ele está no calendário romano geral, ele tem referência no próprio dos santos. Então, aonde eu vou encontrar as orações próprias de Santo Efrem? No próprio dos santos, tá? Aonde Dudu, fica o próprio... Oi. Desculpa, meu irmão, te cortar a tua linha de raciocínio. Nada. Só tirei uma dúvida aqui para mim. Hoje, cara, eu fui na adoração, né? Aí lá tem sempre as laudes lá. E aí deram um papel pro diácono, né? Pro pessoal lá, da liturgia, tipo, do dia.
e hoje também São Norberto, bispo. Só que do lado aqui, Isso. como você está me dizendo, não tem memória. Então não era obrigatório fazer, certo? Isso, exato. Então acho que foi o diácono que deu um mole então, né? Aqui, ó. Dia 5. Na verdade, dia 5 tá memória, sim. Não, 6, irmão. Hoje é 6. Não é isso? Ah, Hoje é 6, 6. perdão. Isso, hoje é 6. Perdão, isso. São Norberto não é Não era obrigatório, né? não é obrigatório. Ah, então Você perfeito. pode rezar se quiser, entendeu? Ah, tá. Perfeito. Então. Valeu, irmão. Pode continuar. Talvez o que possa ter feito confusão, que ele possa ter confundido, é porque aqui no meu, pelo menos, dia 6 está como Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, memória. Uhum. Aí, assim, só que como eu falei isso no começo aqui dessa nossa chamada, Uhum. que o dia de Santa Maria, Mãe da Igreja, a gente celebrou em outro dia. Eu não lembro porquê e também não lembro qual foi o dia que isso foi celebrado, mas já Sim. foi celebrado, foi antecipado, entendeu? Uhum. Então, Sim. dia 6 a gente não fez essa memória, seria São Norberto mesmo, entendeu? Só que talvez ele possa ter confundido. Como aqui está dia 6 de memória, como memória obrigatória, ele deve ter confundido. Mas se não está sinalizado, não é memória obrigatória. A menos que a gente abra lá no próprio dos santos, vamos ver lá. E aqui esteja indicado memória. Ó, 6 de junho, São Norberto Bispo. Não tem nada escrito embaixo. Então, realmente não é memória obrigatória. Não era Se fosse obrigatório. memória obrigatória, estaria assim, ó, São Bonifácio, Bispo e Mártir, memória. Ah, show. Valeu, irmão. Mas assim, ele não errou, sabe? Ele pode rezar. Só é estranho você rezar sem uma, assim, principalmente em comunidade, né? Se não for uma devoção particular, né, da comunidade e tal, é esquisito. Mas não tem problema, pode rezar sim, tá? Então, tá no próprio dos santos, né? Se eu não souber aonde é o próprio dos santos, com o tempo aqui a gente vai, né, vendo as fitinhas, sabe que é lá no final. Se eu não souber aonde é, aqui no final a gente tem um índice, tá? Então aqui tem, ó, o próprio dos santos, cada um dos meses, ó, índice geral. Aí aqui eu tenho aonde está o próprio do tempo, aonde estão as páginas das solenidades, aonde está o ordinário, aonde está o saltério, o próprio dos santos, os comuns, tá tudo aqui, tá? Então, com o tempo eu vou ver que tá aqui no finalzinho do livro, tá? Tá mais para o final do livro. Então, olhei lá, Santo Efrem. Beleza. Cheguei em Santo Efrem. Não é uma memória obrigatória. Então, aqui ele já está me dizendo que Santo Efrem foi diácono e doutor da igreja. Aqui o que ele vai me dizer? Ó, do comum dos doutores da igreja, página 1644. Sempre que vocês virem isso indicado, o que ele está querendo dizer para você? O que o ofício está dizendo para você? Olha, o que você vai rezar, o que você encontrar no próprio dos santos, e o que você não encontrar no próprio dos santos, você vai olhar no comum dos doutores da igreja. É isso que ele quer dizer com essa letra vermelha aqui, tá? Ou seja, pega o que tiver no próprio dos santos. É uma memória, você vai rezar a memória? Ótimo. Pega o que está no próprio dos santos. Não tem alguma parte da estrutura da hora que você vai rezar no próprio dos santos, então aonde você vai? Vai no comum dos doutores da igreja. Página 1644, tá? Então, qual foi o exercício que eu comecei fazendo aqui com o pessoal? Vamos pegar e identificar a estrutura da hora, tá? Se eu não sei, eu vou rezar as laudes, tá? Se eu não sei a estrutura das laudes, aonde eu posso ver a estrutura das laudes? Posso ir no ordinário. O ordinário, ele é para isso. Então, eu venho aqui no ordinário, ó, ordinário da liturgia das horas, eu já deixo uma fita no ordinário, caso eu queira tirar alguma dúvida. Aqui eu tenho a estrutura das laudes, das vésperas, das completas. É para isso que ela serve, ó. Ordinário da liturgia das horas, laudes. Então, as laudes, ele começa aqui, ó, e ele vai dizer aqui para a gente, ó. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Só que ele tem uma anotação em vermelho. Quando o invitatório precede imediatamente, omite-se essa introdução acima.
Quando eu rezo o invitatório antes das laudes, essa primeira oração aqui eu vou omitir. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu vou omitir. Por quê? Porque lá na escola a gente reza o invitatório. Então, reza o invitatório, isso aqui a gente omite. Então, vem o invitatório, estrutura das laudes, invitatório. Depois, o que vem? Hino, salmodia, leitura breve. Aqui, no ordinário, ele coloca a leitura mais longa, mas a leitura mais longa, se você ler aqui o que está escrito em vermelho, ele vai te dizer que você pode trocar a leitura breve por uma leitura mais longa, principalmente se for rezado em comunidade, tá? Então, mas isso aqui é uma ou outra. Geralmente reza-se a leitura breve. Então, hino, salmodia, leitura breve, resposta à palavra de Deus, que é o responsório breve, cântico evangélico, que é, nesse caso aqui, o Benedictus. Aí, ó, passou aqui passou o cântico evangélico, preces, vai passar para as preces, acabou as preces, o Pai Nosso, acabou o Pai Nosso, oração conclusiva. E aí faz a despedida da hora, tá? Então, eu tenho que encontrar eu vou rezar as laudes, eu tenho que encontrar essa estrutura nas páginas da oração, tá? Então, vamos procurar cada uma dessas partes aqui, das laudes, dentro da oração. Então, vamos lá. A gente estava no próprio dos santos, tá? O próprio dos santos já começou ruim porque não tem aqui o invitatório, ele já vai direto para o ofício das leituras. Então, já me diz como o invitatório, lembra que eu falei? O invitatório, ele sempre antecede, aqui na estrutura da hora do livro, ele está ligado diretamente ao ofício das leituras. Então, como ele não tem aqui o invitatório, significa que o invitatório a gente não vai tirar daqui do próprio dos santos, tá? Já é uma coisa, ó, eu vou olhar no comum dos doutores daqui a pouco. Ofício das leituras, responsório do ofício das leituras, oração. O que eu tenho de toda a estrutura das laudes? O que eu tenho do próprio dos santos? Só tem a oração final. Então, eu só vou pegar do próprio dos santos a oração final. Eduardo, e o resto? Eu vou tirar da onde? Lembra que ele falou aqui, ó, do comum dos doutores da igreja, página 1644. Então, eu vou lá no comum dos doutores da igreja, eu vou marcar essa página aqui com o marcador, né? Porque daqui que eu vou tirar a oração, então eu vou voltar para cá em algum momento, a oração final, a conclusiva, vai ser daqui, e eu vou lá no comum dos doutores, como ele está me indicando, página 1644. Página 1644. Cheguei aqui, ele já me falou o seguinte, ó, olha aqui bem no comecinho, do comum dos pastores, página 1611, exceto o que segue. Ou seja, de novo, do comum dos doutores, eu vou rezar tudo que está aqui, que eu não encontrei lá no próprio dos santos, eu vou olhar aqui, e o que eu não achar aqui, aonde eu vou procurar? Comum dos pastores, página 1611. Tá? Olhei aqui no comum dos doutores. Véspera, a gente não vai rezar. Opa, ó, invitatório. Invitatório. Achei o invitatório aqui, significa o quê? O invitatório que a gente vai rezar no dia de Santo Efrem é esse aqui. A sabedoria eterna, ó, vinde adoremos. O salmo, ele está onde? Aqui ele vai dizer para você que está no ordinário, que está aqui no meio. Mas lembra, o invitatório são 4, a gente pode rezar 4 salmos. Salmo 94, 23, Salmo 66 e o Salmo 99. Esses salmos, eles se repetem sempre, o invitatório é sempre isso. Então, eu vou olhar lá nas páginas duras do começo do livro, que é onde eu tenho os salmos do invitatório. Tá? Qual é o certo? Não tem certo. É aquele que o dirigente, né, aquele que quem está conduzindo a oração vai definir. O pessoal do 4º ano já definiu que vai ser o Salmo 23. Então, vai ser invitatório daqui do comum dos doutores com o Salmo 23. Então, abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará o vosso louvor, fazendo o sinal da cruz nos lábios. E a antífona. A sabedoria eterna, ó, vinde, adoremos. E o Salmo 23,
Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. A sabedoria eterna, ó vinde adoremos. Aí segue até o final, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A sabedoria eterna, ó vinde adoremos. Então, o invitatório matamos, tá? Seguindo lá do ordinário, qual é a próxima parte da estrutura das laudes? Vem um hino, depois do invitatório vem um hino. Então, o hino, vamos ver se o hino está aqui. Invitatório, ofício das leituras, responsório do ofício, laudes, hino. Opa, está aqui. Se o hino está aqui, eu vou rezar daqui. Então, qual é o hino que a gente vai rezar no sábado? Está no comum dos doutores da igreja. Doutor eterno, vos louvamos, Cristo, que revelais a salvação aos povos. Aí vai. Rezei o hino. Depois do hino, qual é a próxima parte da estrutura das laudes? A salmodia, os salmos. Aqui no comum dos doutores da igreja, ele pula dos salmos para a leitura breve, ou seja, os salmos não estão aqui. A gente vai ter que olhar em outro lugar. Essa parte aqui é a parte que a gente tem que memorizar, é a parte chatinha, tá? Quando é uma memória, os salmos, a gente vai pegar os salmos da semana corrente, tá? A gente está na primeira... Fala. Primeiro sábado, né? Isso. A gente está em qual sábado? A gente está no sábado da primeira semana do Saltério. Então, eu vou lá na primeira semana do Saltério, eu vou marcar aqui, ó, com marca-página, que eu vou ter que voltar para cá, para o comum dos doutores. Vou lá no Saltério, a gente está na primeira semana, sábado. Então, aonde estão os salmos? Estão aqui, das laudes. Ó. Então, a salmodia. Ah, mas tem um hino aqui. Esquece o hino daqui. Lembra da hierarquia do que a gente está celebrando. É Santo Efrem, é uma memória. A estrutura é diferente. Olhei no próprio dos santos, não tem hino. Olhei no comum dos doutores, tem um hino. Então, o hino é de lá. Como é uma memória, a salmodia está no saltério. Então, olhei aqui, ó, a voz dirige os meus olhos já bem antes da aurora. Então, acabou o hino lá, eu venho para cá. Hino, salmo, ó, antífona, salmo, antífona, cântico, antífona, salmo. Tá? Vou marcar, vou deixar ele parado aqui. Tá? Beleza? Agora, o que vem? Vem leitura breve, tá? Só que a leitura breve, apesar de eu ter aqui no saltério, a gente está celebrando uma memória. Não é um dia comum, não é um dia normal, é uma memória. Então, eu tenho que olhar primeiro no próprio dos santos, se eu tenho a leitura breve daquele santo, a gente já viu que não tem. E se eu não tenho no próprio dos santos, eu tenho que olhar onde ele me indica que é no comum dos santos doutores. Então, eu vou lá no comum dos santos doutores, eu vou voltar para lá. Então, eu tenho a leitura breve aqui. Ó, leitura breve. Sabedoria 7, do 13 a 14. Aprendi a sabedoria sem maldade, reparto-a sem inveja. Não escondo sua riqueza. Depois da leitura breve, segundo a estrutura, pode-se ter uma homilia. Uma homilia é uma reflexão, né, na verdade, uma reflexão da leitura, tá? Geralmente a gente tem, quando reza em comunidade, geralmente tem. Então, vai ter a reflexão, logo depois vem o responsório. O responsório também está aqui, tá? Acabou o responsório, qual é o próximo item da estrutura das laudes? É o cântico evangélico. Eu tenho o cântico evangélico aqui no comum? Tenho, então eu vou rezar daqui. É bem normal a gente ter cântico evangélico no próprio dos santos. Se tivesse no próprio dos santos de Santo Efrem, eu teria que voltar para cá para rezar o cântico evangélico daqui. Como eu não tenho, eu sigo a minha ordem aqui. Cântico evangélico. Acabou o cântico evangélico, o que vem? Aí o cântico evangélico é a antífona, né?
O cântico evangélico das laudes, como a gente viu no ordinário, é sempre o Benedictus. Então, o Benedictus, ou eu vou ler lá no ordinário, ou eu posso ir lá nas folhas duras, que estão lá no final. Laudes, Benedictus. Vou fazer o cântico evangélico, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, e volto para cá para repetir a antífona do cântico evangélico que está no Comum dos Doutores da Igreja. Quem é sábio brilhará como luz no firmamento. Tá? Beleza. Depois do cântico evangélico, o que que tem? Tem as preces. Se eu olhar aqui do cântico evangélico no Comum dos Doutores da Igreja, ele não tem prece. Ele pula para a oração. Isso significa o quê? Que eu vou ter que olhar em outro lugar. Da onde vêm as preces? Lembra que aqui no começo do Comum dos Doutores, ele está falando que se não tiver aqui, é para a gente olhar no Comum dos Pastores 16:11. Então, eu vou olhar no Comum dos Pastores 16:11 se lá tem prece. 16:11. Comum dos Pastores. Beleza, então vamos lá. Vésperas, ofício das leituras. Laudes. Cadê? Deixa eu voltar aqui uma página. Laudes, ó. Laudes, cântico evangélico, preces. Preces das laudes. Está no Comum dos Pastores. Tá? Então, qual vai ser o que a gente vai rezar no sábado? Essa prece aqui que está no Comum dos Pastores. Agradeçamos a Cristo, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas, e lhe peçamos: apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Eduardo, e se eu olhasse lá no Comum dos Pastores e não tivesse prece? Aí você vai pegar. Não tem prece no próprio dos Santos, não tem prece no Comum dos Doutores da Igreja, não tem prece no Comum dos Pastores, como ele mandou eu olhar. Então, da onde vem as preces? Eu vou olhar do saltério. Eu vou pegar lá das preces do dia, do sábado aqui, ó. Preces. Tá? Eu pegaria daqui. Mas como eu tenho, aí vocês percebem que tem uma hierarquia. É uma memória, eu estou celebrando o próprio dos santos. Não tem no próprio dos santos, eu vou no comum. Não tem no comum, eu vou no saltério. Pronto, é isso. Entendeu? Então, como tem aqui as preces no Comum dos Pastores, eu vou rezar a prece daqui. Acabei a prece, Pai Nosso. Depois do Pai Nosso, vem a oração conclusiva, tá? Vem a oração conclusiva. Ó, eu estou no Comum dos Pastores. Rezei a prece, rezei o Pai Nosso. Vou rezar a oração conclusiva. Qual é a oração? Se eu continuar lendo, se eu continuar aqui já tem uma oração. Mas não é essa oração. Por quê? Porque lembra quando a gente olhou lá no próprio dos santos, que Santo Efrem tem uma oração conclusiva própria? Aqui, ó. Santo Efrem, 8 de junho, oração. Então, a oração conclusiva não é a oração do Comum dos Pastores, também não é a oração que tem aqui no Comum dos Doutores da Igreja, é a oração que está no próprio. Por quê? Porque celebrando uma memória, a prevalência, a precedência, melhor dizendo, é sempre do que está no próprio dos santos. Então, se eu tenho oração no próprio, eu vou rezar a oração do próprio. Oração do próprio dos santos. Infundi, ó Deus, em nossos corações o Espírito Santo, que inspirava ao diácono Efrem cantar os vossos mistérios. Tá? E aí, terminado isso, eu vou concluir a hora. Como a gente, geralmente, quando a gente está rezando sozinho, a gente conclui a hora rezando: o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Tá? Mas como a gente reza em comunidade, e se tiver um diácono lá rezando com a gente, o diácono vai abençoar. Tá? O diácono ou o padre, eles vão dar a bênção. Tá? Se não tiver, aí a gente vai seguir com essa conclusão. O Senhor nos abençoe, fazendo o sinal da cruz, tá? O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal
e nos conduz à vida eterna. Amém. E aí conclui a hora, tá? Basicamente é isso. Dúvidas? Muito bem, muito obrigado pelo tempo, disponibilidade. Nada, meu irmão. Isso aqui é interessante porque o tempo comum ele é fácil, né, da gente rezar. Mas quando a gente vai pegando esses memória de santo e tal, é mais chato, é mais complicado, entendeu? Como a gente viu, é bem mais complicado de celebrar, né? Mas é só a gente pegar a prática. Com a prática, a estrutura, você tem que ter em mente a estrutura do livro, próprio dos santos, ordinário, saltério e os comuns, ou melhor, próprio do tempo, ordinário, saltério, próprio dos santos e os comuns. Essa é a estrutura de todos os livros, tá? Todos os livros seguem essa mesma estrutura. Então eu vou olhar para lá e para cá, né? É uma solenidade de Nosso Senhor, tá no próprio do tempo, sempre. É uma memória de algum santo, a festa de algum santo, tá no próprio dos santos, sempre, também, entendeu? Então, por aí eu vou olhando. E aí, eu sabendo a estrutura da hora também, facilita, porque eu tenho que saber que as laudes são compostas de invitatório, se eu rezar, se as laudes forem a primeira oração do dia, então tem invitatório, eu tenho hino, salmodia, né, que está lá no saltério, leitura breve, responsório, eu tenho o cântico evangélico, tenho as preces, tenho a oração conclusiva. Isso tem que estar com a prática, né? Isso a gente vai pegando o jeito, entendeu? Com a prática da oração, entendeu? E aí, sabendo isso, a gente mata tudo, mata qualquer uma das orações de qualquer memória, de qualquer santo, de qualquer coisa, entendeu? Só que aí realmente é prática, tem que praticar. Então, principalmente esses mais difíceis assim, que são de santos e tal, é bom a gente pegar, praticar. Amanhã, por exemplo, amanhã vai ser uma solenidade, entendeu? Então, desde agora, eu vou rezar, eu vou começar a rezar a solenidade. Quando é uma solenidade, tem as vésperas, né, do dia anterior, são referentes àquela solenidade. Então, aqui, ó, por exemplo, qual é a solenidade que vai ter amanhã? Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. É uma solenidade de Nosso Senhor Jesus? É. Então, está sempre no próprio do tempo. Então, eu venho aqui no próprio do tempo e eu vou olhar, está no final do próprio do tempo. Então, eu vou olhar aqui, ó, as semanas do próprio do tempo. São 17 semanas nesse volume aqui. 17ª semana. Aí eu comecei aqui, ó. Solenidades do Senhor durante o tempo comum. Santíssima Trindade, não é. Santíssimo Sacramento, que é Corpus Christi, também não é. Sagrado Coração de Jesus, está aqui. Sagrado Coração de Jesus, você começa a rezar hoje. Por quê? Aqui, ó. Esse é o sentido dessas vésperas aqui. Primeiras vésperas. Por que primeiras vésperas? Porque quando a gente reza a solenidade, as vésperas que a gente começa a rezar da solenidade começam no dia anterior. Então, já hoje, as vésperas, que a gente reza por volta das 18 horas, 17, 18 horas, já são essas vésperas aqui. E não as vésperas que estão no saltério. Por quê? Porque amanhã é uma solenidade. Então, eu tenho que estar sempre olhando o calendário romano, para eu poder saber o que eu vou celebrar. E aí, amanhã vai ser um pouco mais fácil. Solenidade, primeiras vésperas, ofício das leituras, o invitatório já está aqui, ó, ele sempre antecede o ofício das leituras, então o invitatório vai ser esse aqui. Rezei o invitatório, eu posso pular o ofício das leituras e rezar as laudes. Laudes, tem um hino próprio, e aqui ele fala, salmos e cânticos do domingo da primeira semana.
Ou seja, sempre que é solenidade e sempre que é uma festa, o salmo é da onde? O salmo é da primeira semana, do domingo da primeira semana. Você vê que ele nem traz o salmo aqui. Por quê? Porque o salmo do domingo da primeira semana está aqui na folhadura. Está aqui, ó. Opa, aqui está é o cântico. Ó, salmos e cântico, domingo da primeira semana. Então, antífona, salmo. Antífona 2, cântico. Antífona 3, o outro salmo. Acabei o salmo, leitura breve, responsório breve, cântico evangélico. Está tudo aqui, na sequência. Então, solenidade, festa, costuma ser mais fácil porque está tudo na sequência. Ó, cântico evangélico, aí é o Benedictus. Benedictus está sempre lá no final, sempre aqui. Beleza. Voltei, antífona, prece, está aqui. Pai Nosso, né? A gente sabe rezar. Oração conclusiva está aqui. Então está na sequência, está fácil, entendeu? Solenidades e festas geralmente é mais fácil. Agora, a memória que é chato, porque memória fica aquele vai e vem, dependendo da memória. Se for memória de um santo muito famoso, aí pode ser que esteja tudo no próprio dos santos, entendeu? Se for uma festa de algum santo, né, geralmente os apóstolos são festas, está tudo dentro do próprio dos santos, então é mais fácil, entendeu? Agora, esses santos, vamos colocar assim, vamos colocar dessa forma, de menor expressão, ou menos conhecidos, geralmente é mais difícil mesmo, é mais chatinho de celebrar, entendeu? Vou pegar de um apóstolo aqui. E o meu não tem. Vou de março para 25 de abril, São Marcos, não tem aqui. E, por exemplo, São José. Aqui, ó, São Matias Apóstolo. Ó. São Matias Apóstolo, ele é um apóstolo de menor expressão. Então, aqui, ó, São Matias, apesar de ser uma festa, ele não tem quase nada. Ele não tem invitatório, ó. O invitatório está no Comum dos Apóstolos, tá vendo? Página 1549. E ele também, ó, nas laudes, ele não tem hino. Então, o hino vai estar onde? Vai estar no Comum dos Apóstolos, tá? Cântico Evangélico e todo o restante vai estar lá no Comum dos Apóstolos. Por exemplo, São José, solenidade. Né? Sim. Solenidade de São José. Não está aqui, acho que está faltando coisa aqui no meu. Pula direto para maio. Tá faltando aqui. Vamos ver lá no calendário romano. E lá, 19 de março, São José, esposo de... Ó, 19 de março, solenidade. Está faltando aqui. Está faltando aqui. Quando está faltando aqui, a gente pode ver também no índice, ou melhor, às vezes está em outro lugar, né? Mas tem aqui, 19 de março, São José, esposo de Nossa Senhora, solenidade. Então, aí a gente vê aqui. Cadê? Aqui é hino próprio dos santos. Não, tem dele mesmo. Apóstolos, mártires, doutores, santos e santos religiosos. Aqui são hinos. Não tem aqui não. Tem. Aqui, solenidade. Tem hino, tem... É completo ele. Laudes, tem hino. Mas aonde você encontrou? Março, 1284. Depois da quarta semana,
Começa o que aqui? 12, 8, 4. Cátedra de São Pedro, aqui não tá, não. Só se tiver depois das festas aqui da solenidade, mas eu acho que não. Não, não tá aqui, não. Mas tem aqui uma solenidade completa dele. Sim, mas eu não sei aonde tá. Saltério, só se for depois do saltério. Deixa eu ver aqui. Quarta semana. Depois, é. Quarta semana. Aí vem as completas. Sexta-feira. Salmodia complementar para a hora média. Próprio dos santos. Não tem não. Que estranho. Janeiro. Acho que essa aqui começa em dezembro, né, de acordo com o ano litúrgico. É, Salmodia complementar para a hora... Não, é depois disso. janeiro, fevereiro. Março. 9 de março, ele pula direto para maio. Pois é, mas aquele outro tem aqui, sim. Deixa eu ver se está no final. Depois de São Cirilo, 18 de março, tem 19 de São José. Qual página aí? É aquele tem um volume só, é um Ah, o teu de volume só, né? É. 12. Talvez São José, é porque São José, pera aí rapidinho. Deixa eu parar a gravação aqui.